Mãe, você presta atenção na respiração do seu bebê? Você sabe se ele respira bem de uma forma saudável? O tema desse vídeo de hoje é sobre a respiração do bebê. E fique comigo até o final para você aprender como identificar se o seu bebê respira bem ou não, porque isso tudo pode impactar na amamentação. Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, trabalho há muitos anos com a respiração, principalmente porque a respiração é a base de uma boa comunicação. Vou te ensinar você a identificar desde as primeiras semanas depois que o seu bebê nasceu, se ele pode ter alguma alteração respiratória, porque isso vai impactar na vida dele como um todo. Então, vamos entender. Será que o bebê normalmente ele respira pelo nariz logo depois que ele nasce? Isso é normal? Bom, tem artigos, capítulos falando que o bebê até 6 meses sabe respirar somente pelo nariz. Mas será que isso é fato? E foi aí que eu desenvolvi a minha pesquisa científica. Por quê? Como eu estudo, aprofundo muito nessa área respiratória, eu queria entender o que é fisiológico, o que é normal, para quê? Para prevenir alguma alteração e algum impacto na sua vida e até na comunicação. Então, eu comecei a estudar os bebês e isso foi minha tese de doutorado. Eu fui avaliar 120 bebês, ou seja, 120 recém-nascidos, e fui avaliar como que acontece essa respiração. Predominantemente, ou seja, o que a gente espera logo depois que o bebê nasce, ele estava no mundo uterino, ou seja, lá dentro do útero, e de repente ele vem para a vida. Então ele tem que adaptar a este ambiente aqui. E normalmente a gente espera ele realmente respirar mais pelo nariz, porque o nariz ele é feito para umidificar, filtrar, aquecer, preparar essa entrada de ar lá para o pulmão. Só que observei que tinha alguns bebês que estavam com dificuldade de respirar pelo nariz. Você acredita? E por isso que eu estou aqui falando para você prestar atenção na respiração. Vou pegar esse boneco para ilustrar essa importância do bebê respirar pelo nariz. Quando o bebê nasce, ele está todo em desenvolvimento corporal, crânioencefálico, não é isso? Quando o bebê começa a respirar pelo nariz, auxilia todo esse crescimento e principalmente na amamentação. Porque a primeira coisa que o bebê faz e que a gente espera é ele amamentar no seio da mãe, não é isso? E para isso, o nariz ele tem que estar bem, funcionando bem, porque ocorre várias pressões dentro daqui. A gente tem a pressão nasal, a gente tem a pressão da língua no céu da boca, a gente tem a pressão aqui no final da garganta, ou seja, o ar ele entra por diferenças de pressões. Então, uma pressão negativa, o ar entra pelo nariz. Mas o importante, mãe, ou você que é cuidador, ou pai, é você entender que predominantemente o bebê ele realmente, normalmente, ele tem que respirar pelo nariz para ter toda essa condição fisiológica. Mas às vezes a gente depara, como eu deparei na minha pesquisa científica, com alguns bebês com dificuldade de respirar pelo nariz. E como eu avaliei esses 120 recém-nascidos nos 2, 3 primeiros dias após nascer. Então, o que eu fiz? A gente elaborou para pesquisa, tá? Um espelhinho desse tamanho. Esse espelhinho, ele é idealizado para essa pesquisa e a gente colocou debaixo do narizinho do bebê, como você está vendo na imagem aí, e fomos avaliar o fluxo expiratório do bebê. Então, como a gente observava como que esse arzinho estava saindo. E aí tinha alguns bebês que eram harmônicos, ou seja, saía de um lado e para o outro de uma forma adequada. Os outros era só de um lado, o outro é maior de um lado e do outro. E aí eu tive que estudar o que estava acontecendo. E aí eu percebi que há questões fisiológicas aqui dentro do nariz que leva o bebê a respirar, às vezes com uma simetria, mais um fluxo de um lado e do outro. Há questões de alterações com uma pequena secreção. A narina do bebê ela é muito pequenininha, então uma pequena obstrução, ele pode obstruir esse canal e o ar não conseguir entrar. Você acredita nisso? E isso faz com que impacta o quê? Na amamentação. Ele não consegue amamentar, porque
respirando bem auxilia nesse processo. É uma coordenação da respiração, da sucção e da deglutição, da forma que engole. Então, quando o bebezinho tem alguma alteração, ele vai começar a chorar. Por quê? Porque ele não consegue amamentar. E aí o choro, ele ajuda o quê? A abrir mais a boca, para o ar entrar pela boca. Então qualquer secreção no nariz, lógico, tem outras alterações anatômicas, como uma atrofia, alguma alteração anatômica, que eu não estou falando aqui, estou falando mais da secreção, que pode impactar nessa entrada desse arzinho pelo nariz do bebê. Então, quando tem essa alteração, o bebê, ele comecei a avaliar esses bebês que tinham essa secreção no nariz, eles choravam mais, ele fazia esse movimento com a língua, ó, para tentar abrir a boca. E aí eu estudei os músculos da língua e vi que tem um músculo que chama gengioglosso, que ele é responsável pela anteriorização de língua e abertura aqui atrás. Então, na hora que ele faz assim, ele está tentando o quê? Superar essa falta de ar pelo nariz e fazendo com que melhore a sua respiração. Então, o bebê, quando tem uma secreção nasal, ele sabe fazer com que as pessoas percebam que está algo alterado. Chorando muito, ficando mais irritado, não conseguindo dormir, não conseguindo amamentar, colocando essa língua mais para fora. Então, se você observar que o seu bebê não está amamentando de uma forma adequada, ou se o seu bebê está chorando mais, está mais irritado, não consegue dormir, está com toda essa dificuldade, você pode pensar em alguma alteração respiratória ou até uma própria secreção. Porém, tem várias outras causas de bebê ficar chorando, irritado, mas eu estou falando aqui especificamente do nariz, para a gente não fechar os olhos, porque eu vi isso na minha pesquisa científica, que já até o artigo já foi publicado falando sobre isso. Então, a gente tem uma relação direta com nariz entupido do bebê, tá? Com dificuldade de amamentar, sugar, de coordenar com a deglutição, ou seja, a forma de engolir o leite, fica mais irritado, fica cansado, não amamenta direito, como eu já falei, ele chora mais, ele começa a protuir mais a língua, ou seja, colocar a língua mais para fora. Então, são todos recursos para o bebê te mostrar que tem algo aí. Lembrando que isso também pode ser sintomas de outras questões, tá? Mas na respiração você vai ficar atenta. Então, mãe, percebeu que o seu bebê está dessa forma, inquieto, irritado, converse com o médico e fala qual a orientação específica. Normalmente, para você tirar essa secreção, eles orientam uma quantidade adequada, tá? E essa quantidade, ela é prescrita somente pelo médico. E às vezes o próprio médico pode fazer isso. Então, se você vê alguma alteração no seu bebê, não pense só que pega, a forma de abocanhar, a sucção. Também pense na respiração, que pode ser um dos fatores para te auxiliar. E também o fonoaudiólogo, ele pode te ajudar nesse aspecto, para identificar. Então já tem essa pesquisa. Então eu quero te ajudar, mãe, a você amamentar o seu bebê de uma forma adequada, saudável, sem sofrimento, tanto para você quanto para o seu bebê.